Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, professor Arthur. Estou querendo trazer outro tipo de rendimento, de renda fixa, que a gente tem disponível no mercado, que é o ETF, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, outras têm muitas dúvidas. O que é ETF? Exchange Traded Fund. Nada mais é do que um fundo de investimento, tal qual o fundo que você tem no banco que você opera. Então, pode ser um fundo ali negociado num banco, só que ao invés de ser negociado num banco, ele é negociado onde? Na Bovespa, tá? E aí ele tem um código de negociação, tá? Esse código de negociação ele é apresentado da seguinte maneira: tem 4 letras aqui representadas por XXX, X, então tem 4X aqui, que representam 4 letras maiúsculas. E eu sigo geralmente esse nome por 2 números. O número 11, geralmente, que vai representar qual que é o tipo de ativo, né? No caso, cota de fundo. Tá? A cotação é dada em reais, com 2 casas decimais. A liquidação, quando eu faço a venda ou a compra, é física. Tá? Então, eu ganho o título dentro da minha corretora, tá? Não vem para sua mão um papel que você tem esse título, esse investimento nesse fundo, mas vai para sua corretora, você recebe muitas vezes algum PDF que vem documento dizendo sobre o fundo que você está investindo, tá? Prazo de liquidação padrão, D+2, então é o dia útil que você está correndo mais 2 dias úteis, tá? Então lembre-se que quando a gente trabalha com ativos financeiros, geralmente a gente tem essa questão de dias para trabalhar. Então, se eu precisar desse dinheiro numa emergência, eu tenho que saber que eu vou demorar aí pelo menos uns 3 dias para conseguir ele cair na minha conta. Então, eu tenho que estar preparado para isso. O mercado é à vista, tá? Compra e venda no dia e na hora que você vendeu, na Bovespa, o dinheiro fica disponível na sua conta da corretora. Tá? Porém, para você sacar esse dinheiro, ele só vai estar disponível depois de 2 dias. Então, a gente consegue operar esse dinheiro na Bovespa, através da conta, porém, para saques e resgate, eu demoro esses 2 dias aí, tá? Lote padrão, o que acontece? Eu tenho um lote padrão. Quando eu tenho emissão do fundo da ETF dentro de um banco, dentro de uma emissão desse fundo, que alguma instituição financeira está fazendo essa geração, o que vai acontecer? Ele determina qual que é o lote primário de venda. Depois disso, dentro do mercado, dentro da Bovespa, né, no caso, como ETF, ele é trazido e vendido dentro da Bovespa, aqui no Brasil. Se eu fosse para Nova York, eu ia estar dentro da Nasdaq, dentro da NYSE lá. Então, eu ia trabalhar com lote lá. Eu tenho lote fracionário. Então, o que é o lote fracionário? Eu quero comprar uma cota. Posso comprar. E esses títulos, né, esse fundo, ele é vendido e comprado diariamente, né? Eu posso fazer negociação com ele como se ele fosse um ativo da bolsa normal. Então, como que eu vou comprar o código fracionário? O código fracionário ele vai ser o código da negociação, né, as 4 letras maiúsculas, os 2 números seguidos pela letra F, tá? Então, eu vou conseguir comprar ele fracionário através do código, o número e a letra F, então me trazendo aí o lote fracionário. E aí eu compro uma cota. Aí o ideal é negociar ele em 10 cotas. A administração do fundo, isso daqui é muito legal. Quando eu tenho um fundo em um banco, quando eu pago, né, a taxa de administração, eu pago a taxa de administração lá no período que eu vou ficar com aquele fundo. Aqui também. Então, o fundo ele vai me cobrar um percentual referente aos dias que eu fiquei com esse fundo na minha carteira de investimento. E aí tem um detalhe muito importante. Os ETFs costumam ter taxas de administração extremamente baixas, tá? Para você ter uma ideia, um ETF com uma taxa alta de administração é 0,5% ao ano, o que vai te dar quase nada ao dia, tá?
Então, se você ficou lá 2, 3 dias com o ETF na sua carteira, né, através de trabalhar com uma carteira de replicação do índice Bovespa ou estruturas assim, para quem for um investidor mais experiente vai entender o que eu quis dizer com isso, porque eu não tenho 70 mil para investir e comprar e replicar o índice Bovespa, tá? Então, o índice Bovespa, ele, se eu fosse comprar todas as ações dele, a gente gastaria um número de reais equivalente ao número de pontos que ela tem, tá? Quando eu trabalho com ETF, eu consigo replicar a carteira, tá? Porque eu comprei uma cota do fundo que replica a carteira do Ibovespa. Então, eu consigo fazer esse tipo de replicação. Então, eu consigo trabalhar o quê? Com um risco muito mais baixo em termos de investimento em ações. Então, eu consigo trabalhar com isso de uma maneira bem legal. Quando comparado com os fundos de ações tradicionais, os ETFs costumam ter uma taxa de administração muito menor, que é o que a gente já falou. A taxa alta de um ETF seria 0,5% ao ano, enquanto um banco você vai ter na casa de 1,5%, 2%, 3% de taxa de administração. Então, você vai conseguir ter um fundo com rendimento de ações muito bem qualificados, extremamente profissional, a gestão dele, tá? E você só vai ser cobrado a taxa de administração pelos dias que você ficar. Eu fiquei 6 meses, eu vou pagar a taxa de administração proporcional a 6 meses, eu não vou pagar a taxa de administração proporcional a 1 ano, tá? O ETF, ele te cobra proporcional ao tempo que você fica. Eu fiquei 1 mês, então ele vai te cobrar 1/12 da taxa de administração. Né? Vai pegar a taxa de administração, dividir por 12 e qualificar ali qual foi o valor cobrado da taxa de administração. Esse valor vai ser descontado da sua conta na sua corretora. Tá? Então, para você ter essa ideia, com apenas uma transação, o ETF ele pode proporcionar um investimento em uma carteira diversificada de ações. Isso é muito legal, que é uma das coisas que eu tinha mencionado anteriormente. Porque o ETF, muitas vezes, ele é um índice, né, um fundo de ações, tá? Ele é possível comprar e vender como cotas no mercado secundário, como se fosse uma ação. Então, eu compro através do meu home broker. Isso facilita para que eu trabalhe isso. Então, eu tenho conta numa corretora, eu posso transacionar minha ETF tal qual eu faria com uma ação. Tá? Isso dá uma autonomia para o investidor muito grande. Possibilita que você acompanhe a alteração na composição de uma carteira teórica de um índice de investimento muito grande, que você não teria dinheiro para replicar, né? Como eu falei, se você for replicar o índice Bovespa, você vai precisar de quase 70 mil reais. Então, uma carteira para replicar o índice Bovespa no mínimo possível seria 70 mil reais. Através de um ETF, você pode pagar 70 reais para comprar uma cota no fracionário de um ETF que replique o Bovespa. Tá? Por exemplo, o BOVA11, que é um índice de Exchange Fund, um ETF, chama BOVA, então ele replica a carteira do Ibovespa, então a gente tem, lógico, outros, mas pega o BOVA 11, ele replica o Ibovespa, e eu compro uma cota a 70 reais, ao invés de eu gastar 70 mil, e eu tenho uma carteira de ações completa como índice Bovespa. Então, você pode trabalhar com isso. A qualquer momento é possível você saber a composição do ETF, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho o site da Bovespa, como que ele trata as ETFs. Então, todas as informações sobre as negociações com as cotas de ETF no mercado secundário da B3 são divulgadas. Então, não tem informação escusa, não tem informação que você não saiba. Isso é importante para você como investidor. A disponibilidade de informações permite que você compare imediatamente o valor da ETF com o respectivo índice de referência, tá? Então, isso daí tudo vai te proporcionar liquidez, vai te proporcionar não só a liquidez, mas como a confiabilidade aí, ó. Para vocês terem uma ideia, tá aqui a lista, né, dos ETFs que a gente tem. Deixa eu ir lá para o site para que vocês vejam com uma melhor clareza. Aqui, ó. ETFs listados. Renda variável, ó, ETF, renda variável, porque é um fundo, tá? Então, como fundo, ele tem uma renda variável.
Razão social do fundo. Todo fundo ele é um CNPJ, tá? Então, eu tenho aqui fundo com base em dividendos, tá? Fundo Caixa Ibovespa, que vai replicar Ibovespa. Fundo ETF Bradesco, que vai replicar o Ibovespa. Então, quem é o gerente desse fundo? É a Caixa, o gerente desse fundo, Bradesco. iShares é outro gerente. Tá? E aí eu tenho vários índices aqui. Eu tenho índice de small caps. Eu tenho índice aqui, que eu falei, ó, o BOVA. Tá? BOVA está aqui. E aí eu abri alguns índices aqui para que vocês pudessem ver, tá? Todos eles. Então, se eu quiser uma carteira de investimento de ações que me proporcionem dividendos, para você ter uma ideia, eu tenho dois aqui, ó. Eu tenho Divisero e eu tenho BBSD, tá? Então eu venho aqui abrir qual deles foi, vamos dar uma olhada. Ibovespa Fundo Índice da Airshare, tá? BOVA 11, esse aqui, tá? Aqui o código de negociação da BOVA. E aí, quanto que ele me cobra de taxa de administração? Olha aqui para vocês verem. 0,30% ao ano. Tá? Então, é um fundo que vai te cobrar um valor extremamente baixo de taxa de administração. Você pega um fundo de administração hoje, um fundo no seu banco, você não acha uma taxa menor do que 1%. Aqui eu estou falando de 0,3% ao ano. Então, é uma taxa absurdamente baixa. Aí, ó, banco, quem que é o administrador? BNP Paribas. Tá? Ele tem cotas, hoje transaciona a cota na casa de 10 cotas, lote padrão, que é o que a gente já tinha mostrado lá. Formador de mercado, ó, Credit Suisse. Confio nesses caras? Eu sei quem é que está por trás dele? Sei. Então, dá para confiar, né? É um fundo que você vai trabalhar bem. Então, é um fundo interessante. Aqui ele vai ter documentos, comunicados, outros relatórios, ó, relatórios financeiros, informações relevantes, documentos anteriores, histórico de cotação. Então, tem toda a estrutura só do BOVA. Eu cliquei onde? Aqui. Tá? Eu vim na linha dele e mandei abrir com uma nova janela. Ele me trouxe toda essa estrutura aqui para que eu pudesse olhar. Aí eu quero mostrar para vocês outro. Índice SP500. Então, o que, que ele vai ser? Ó, ele é um fundo de investimento em cotas de fundo índice de investimento no exterior. É um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam ao quê? O SP500. Tá? Então, eu estou com base no SP500 em reais. Ó. Eu estou investindo no SP500 lá em Nova York através desse código IVVB11. Taxa de administração, ó, 0,24% ao ano. Tá? Então você tem uma taxa baixíssima, que é o mercado à vista e fracionário. Quanto que vale a cota? Aí eu venho aqui no histórico de cotação, tá? Quando eu vier para o histórico de cotação, ele vai me falar qual que é o valor da cota. Ou eu posso digitar IVV B11 e aí ele vai me dar o histórico de cotas. Não sei se você viu aqui, ó, resumo mensal de negócios, ó, consolidado, tá? Bem organizado, toda a estrutura. Ó. Negociações, o número de negociações, o volume financeiro negociado em fevereiro, tá? 2020, em março de 2019 até fevereiro de 2020, os volumes, tudo. Participação da empresa no setor, tem todos os dados aqui, ó. Tá? Então, tudo que eu quiser aqui. Eu, pessoalmente, acho mais fácil... Aqui, ó. Composição da carteira. Né? Toda a estrutura aqui, montada para que você tenha mais fácil, tá? Então, tem todas as montagens do totais dos mercados, tudo que você quiser, ele vem
para você com uma maneira bem simples, bem mais fácil de observar, tá? Acho interessante trabalhar com ETF, ele é um ótimo meio de você diversificar, então eu pessoalmente gosto de fazer isso aqui, ó. Mais fácil do que qualquer outra coisa. E VVB11, a hora que eu busco no Google, ele já vai me dar a cotação, ó. R$ 140,50 a cota, tá? Aí eu já pego o gráfico aqui de 6 meses, então, ó, toda a estrutura de variação que teve, né? O ideal é que eu tivesse comprado ele na casa de R$ 130, aí um pouco abaixo. Pode ser que a Bovespa mude o trânsito que ela está tendo, né? Então, tem tudo isso. Visto que a gente está falando aqui de índices, né? De mercado. Você entendeu como que funciona? Eu pego, cliquei aqui, selecionei o código, mandei buscar no Google, gente. E através desse código aqui, eu posso buscar dentro do meu home broker também, tá? Então, se eu tenho um home broker, se eu tenho uma corretora de confiança na qual eu tenho conta, eu entro dentro do home broker e puxo o código. E aí ele vai me gerar um gráfico de candle, que eu posso fazer análise, né? Sobre o momento de entrar nesse fundo de investimento, muitas vezes. Também, muitas vezes, quando a gente olha um fundo de investimento, ele é um investimento de médio barra longo prazo, tá? Ó, vocês podem acompanhar que ele é um investimento para você, ó, observa um ano dele. A tendência dele é subir, né? 5 anos, ó, a tendência dele é a alta. Lógico que a gente tem momentos de baixa, tal, mas a ideia é subir o valor do fundo. É para isso que você é cobrado uma taxa de administração. Então, conforme a gente vai trabalhando, você tem a questão do fundo aumentar o valor para os seus cotistas, né? Ah, mas o fundo está caindo 2,85%. Gente, isso acontece, né? Principalmente no momento que a gente está de coronavírus, incerteza, a gente não tem certeza de nada. Então, outros tipos aqui que a gente pode ter, eu tenho uma carteira de dividendos. Olha só, eu tenho uma carteira de dividendos com base no SP, tá? SP Dividendos Brasil. É o primeiro fundo de índice a utilizar a referência do SP Dividendos Brasil, que mede o desempenho das melhores ações pagadoras de dividendos no mercado brasileiro, ao longo do tempo, desenvolvido por um provedor de índices internacional. E aí, o que eu quero? Eu quero focar em receber dividendos. Eu tenho como replicar uma cota desse fundo. Para você ter uma ideia, vamos fazer a conta de quanto custaria replicar uma carteira que eles têm dentro desse fundo, né? Que aí eu tenho aqui os documentos, outros comunicados, eu consigo ver o que compõe, tá? Toda a estrutura de fundo. Então, aí, quem está responsável, o Credit Suisse, de novo, né? Então, todas as estruturas que vêm, plantão de notícias, quantidade de cotas emitidas, dentro do principal só está isso. Então, vamos relatórios financeiros. Aqui, cotação, R$60. R$60 a última cotação. Olha que a queda que teve. São ações pagadoras de dividendos. Então, quando eu olhar aqui os relatórios financeiros, o que eu vou olhar? Que vai cair dividendo na minha conta, se eu sou cotista desse fundo, tá? De acordo com, lógico, a estrutura do fundo. Então, tem que olhar todos esses documentos que estão aqui, ó, composição da carteira, tem que olhar o balancete, tem que olhar informações relevantes, tem que analisar tudo que tem aqui nessas abas, tá? Para cada fundo que você for investir, tal qual você faria para investir num fundo no banco da sua confiança, tá? Não aconselho porque o gerente indicou você investir em um fundo. Eu aconselho você fazer uma análise, principalmente dos relatórios financeiros, tá? Das informações relevantes que você tiver aqui, tá? Tem 0 documentos aqui no ano de 2020, eu posso buscar outros anos, ó. Então, 2019 já tem mais documentos. E aí eu posso olhar principalmente o quê? Quando que as ações que estão aqui, ó, Assembleia,
Então, o fundo promove a assembleia dos cotistas, muitas vezes virtual, tem relatórios, tem todos os documentos, né, que são o relatório anual, mais as assembleias. Então, olhe o relatório anual do ano passado para ver o que aconteceu. Olhe para ver o índice, como que está se portando, como que vem, como que ele é montado, qual é a carteira de ações que tem nele, tá? Então, isso é muito importante para você investir. Então, uma ação, o fundo aqui, ele vale R$60, né? A gente viu lá, R$60,20 esse aqui, de dividendos. Com base nisso, quanto custaria para eu ter a carteira que ele replica? R$60 mil, gente. Então, não é um dinheiro que você tenha pronto e disponível, acredito eu, né? Então, um método bem mais barato de você replicar uma carteira bem grande de ações, né? Bem vasto aí, são R$60 mil o mínimo, né, que ele tem investido, e aí ele faz a cota para todo mundo, né? Lógico que ele tem muito mais dinheiro do que isso. Quando a gente vê aqui na apresentação, a gente vê o volume de dinheiro dele. Tá? Então, na verdade, você tem aí milhões divididos em cotas de 60 mil, de R$60 mil para replicar essa carteira de dividendos. E aí, cada um desses R$60 mil é redividido em várias cotas até ficar em R$60,20. Dividido por 1.000 aí para que você consiga trabalhar. Ó. Número de cotas a R$60,20. Eu tenho 285 milhões, né? Aqui a gente está em 1.000 milhões de cotas de R$60 dentro de um fundo desse. Então você imagina, calcula a cifra. Eu tenho esse dinheiro para fazer esse investimento? Não tenho, né? Então eu pego e compro uma replicadora dessa carteira. A carteira fica replicada muito mais barato para mim. Eu, como investidor, consigo investir de uma maneira muito mais tranquila. Tá? Agora pode ser um ótimo momento para investir. Né? Você teve uma queda aqui considerável. São ações que pagam dividendos, então, em tese, elas têm um valor constante de pagamentos. Esse fundo aqui pode ser um momento interessante de se investir. Lógico que aí tem que fazer outras análises. Outro fundo que a gente tem aqui, também com base em dividendos, tá? DIVO11. Esse aqui, quem que é o responsável? Ó, tá o Corretora, BTG Pactual e XP Investimentos. Tá? Então, eu tenho 3 principais responsáveis, agentes autorizados. Esse aqui eu tinha outro agente autorizado. Tá? Mas todos eles eu posso comprar direto pelo home broker da Bovespa, como se fosse uma ação. Tá? Fica bem legal para você trabalhar. Fica fácil de você comprar e replicar uma carteira de milhares de reais, coisa que você não teria agora como investidor inicial ou como alguém que está começando. E lembre-se que isso é um fundo de investimento, tá? Eu não colocaria, e aí eu digo por experiência própria, para montar uma carteira e outras estruturas, ó. Outra queda grande, que foi o quê? Essa questão do coronavírus, ó. Tá? A gente caiu lá de 60 e tantos reais para R$40,60. R$46,20. Tá aí, ó. Uma carteira replicadora de empresas de dividendos. Plantão de notícias, ó. Delay de 15 minutos. Tá? Você tem dados diários aqui de como foi a questão do fundo. Então aproveita para ver isso, lê. Quero investir num fundo. Veja qual que é o fundo, veja o que ele tem. Small cap, o que é small cap? Geralmente são empresas de pequeno porte, então elas tendem a ter uma valorização maior, né? Porque como ela é uma empresa de pequeno porte, ela tem uma margem de crescimento muito grande, tá? Então, ele vai montar aqui uma carteira em small cap que mede o retorno de investimento em uma carteira teórica composta pelas ações emitidas pelas companhias com os menores valores
de capitalização listadas na Bolsa. Então, tem investidor que foca nessa linha. Então, sempre veja qual que é a carteira teórica, tá, do fundo que você está entrando, para você saber qual que são as empresas que ele está lidando, tá? Então, muitas pessoas me falaram, eu quero investir em dividendos. Ótimo meio de você comprar uma carteira de dividendos, tá? Compra uma cota do fundo, conforme as empresas que estão dentro desse fundo pagarem dividendos, você vai receber. E as taxas aqui, como a gente falou, taxas de administração todas muito baixas, tá? Você pega aqui, ó, a taxa de 0,69 mais alta, que foi a da Small Cap. Porque acho que também acredito eu que seja que dá mais trabalho, tá? Porque você tem que fazer um acompanhamento diário de compra-venda para você não ter uma desvalorização sem querer. Então você tem um trabalho diário aí sobre a questão das small caps, dos índices de small cap para trabalhar, acredito eu que seja mais difícil. Agora você pega a carteira de fundo a 0,5% ao ano. Você pega a outra carteira de fundo também, acredito eu que estava 0,5% ao ano. A do SP500 estava 0,24, a BOVA 11,3. Então, são fundos de investimento que têm uma baixa, aqui, outra carteira de dividendos, 0,5% ao ano. Você não vai achar isso no mercado facilmente para você, tá? Você não consegue replicar uma carteira de ações desse porte tão facilmente. Então, presta atenção, cuidado com investimentos. ETFs listados em bolsa são ótimos fundos de uma diversificação de risco. E, no caso aí, você sendo um investidor mais aberto a risco, tá? E isso daí eu aconselho você olhar o nosso primeiro vídeo, no qual eu falo a diferença do poupador para o investidor. Você sendo um investidor mais aberto a risco, entra com no máximo aí na casa de 30% do seu capital dentro de fundos de ações, tá? Por quê? Se dá uma dor de cabeça no planeta, igual aconteceu agora, chamada coronavírus, você imagina o quanto você não perderia no mercado de ações, né? Lembra que o Bovespa caiu lá. Imagina que você tivesse comprado o BOVA 11. Por que eu falei dele? Porque o BOVA 11 ele acompanha o índice Bovespa. Ele chegou a 116 mil pontos, o que equivale a você pagar R$ 116 a cota do fundo, tá? E ele caiu para 69, menos de R$ 70 a cota. Olha a perda que você teria, R$ 46 por cota do fundo. Então, aí que entra a diversificação de risco, tá? Trabalhar com isso funciona dessa maneira. Então, olha os ETFs, monta uma carteira, trabalha com LCI, LCA, CRI, CRA, fundo imobiliário, tesouro direto, outras fontes aí que a gente chama de seguro, quando a gente monta uma carteira, trabalha com fundo que você tenha investimento na base ouro, tá? Ou um fundo cambial. Por quê? Quando o mundo estiver em crise, o dólar tende a se valorizar. Então, se você tivesse lá 20% em fundo dólar e 30% em fundo de ações, imagina que você perdeu os R$ 46 por ação, mas por outro lado você ganhou 25% no fundo dólar. Tá? Então, na montagem de uma carteira, isso é muito importante, você equilibrar esse tipo de investimento para que você equipare aí os seus ganhos, para você não ter perdas muito grandes, tá? Então, trabalhe com esse tipo de investimento, de fundo ouro, fundo dólar, para que você tenha investimentos que resguardem a sua carteira em um momento de crise. Então, a gente costuma aí trabalhar em 20%, 25%. Investidores mais conservadores, a gente aumenta essa margem, né? Por quê? O dólar pode não variar muito, mas quando ele variar, ele vai subir de uma vez, né? Foi o caso agora.
Em 15, 20 dias, o dólar subiu de R$ 4,00 para 5,15. Então, a gente teve uma resposta muito grande em cima disso. Então, se atentem a isso. Espero ter esclarecido as dúvidas quanto a ETF, espero ter explicado um pouquinho aí sobre como que a gente monta uma carteira. Então, você como investidor, espero ter agradado o seu momento aí, para que você consiga montar uma carteira melhor. Qualquer dúvida, estou à disposição. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Pode deixar dúvidas no comentário, pode curtir o canal, pode seguir. Fiquem à vontade, gente. Um grande abraço. Quem não gostou, pode dar um dislike. Pode fazer o favor de deixar um comentário por que não gostou, tá? Faça essa gentileza. Então, faça uma crítica construtiva se você não gostou, para que a gente possa melhorar. Isso ajuda nós a evoluirmos. É um grande abraço, um prazer e até breve.